Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBHY11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe de qual setor ele é? Em que ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e ainda vai nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano ou, quem sabe, até o final de janeiro. Caso você queira, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de Seja Membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais. O valor inicial é irrisório, é baratinho, não vai te onerar, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus ao grupo exclusivo do Telegram, que é só para membros. Você também vai poder pedir vídeo com mais atenção, assim, mais rápido, né? Você tem diversos benefícios aí para se tornar membro e saber que está ajudando na evolução e crescimento do canal. Esse vídeo foi uma sugestão do Guilherme PG. Ele fala, ótimo vídeo, parabéns, obrigado pela consideração. E ele continua, faz um vídeo sobre o RBHY11, por favor, obrigado. Tá aqui o vídeo, vamos saber a respeito. Esse fundo, ele é do setor de papéis, é um fundo de recebíveis imobiliários. Então ele é um fundo novo, foi lançado em fevereiro de 2021 na base de R$100. A gestora é Rio Bravo, títulos e valores imobiliários. E aqui tem um ponto assim, apesar de ser um fundo que está bem hypado, entregando altíssimos rendimentos, ele ainda está com pouquíssima liquidez. Ele tem 150 mil de liquidez diária. Então assim, para pequenos investidores isso não faz diferença. Mas se você precisar movimentar acima de 20, 30 mil, pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair do fundo. Os usuários do site não deram nota para esse fundo, ele ainda não faz parte do IFIX e ele conta com 1,5 milhão de cotas. Em termos de PVP, preço sobre valor patrimonial, o fundo está sendo negociado a um preço justo, bem próximo do que ele realmente vale. Então o fundo tem valor de patrimônio de 155 milhões e o mercado está aceitando pagar 155 milhões. Então, atualmente, as cotas do fundo valem R$ 98,00 e o mercado está aceitando pagar R$ 98,00. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que já conta com 1.632 cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Como é um fundo novo, né, que foi lançado lá em fevereiro, então um fundo sem muito histórico ainda. Atualmente o fundo está orbitando na faixa de R$ 98,00. Ele teve como mínima R$ 95,00 e teve como máxima R$ 106,00 no último ano. Então, a gente vê que como ele não tem tanta liquidez, é um fundo que não negocia tanto e não oscila tanto também, né? Vamos à frente aqui, vamos lá. Aqui a gente observa em relação a histórico, como é um fundo novo, esse fundo ainda não tem 5 anos de histórico. É um fundo que foi lançado em fevereiro, como a gente viu, né? Então a gente só tem um histórico atual. Tem alguns investidores que não gostam de se posicionar em ativos que não tenham pelo menos 5 anos. Eu acho isso bem válido para ações. Mesmo que eu venha posicionar num ativo com pouco tempo, eu me posicionaria com pequeno capital. Então, para me posicionar nesse ativo aqui, por exemplo, né, que não tem histórico, caso a pessoa opte por se posicionar, seria interessante que ela se posicionasse com o pequeno capital dela. É um fundo que anunciou 1,60 que vai pagar em dezembro, é o valor recorde dele aí. É um fundo que está anunciando altos rendimentos, pelo que a gente observa, ó. Então a gente vai ver essas informações dentro do relatório gerencial. Assim, me assusta o fundo está entregando tanto, mesmo com o recurso ainda não alocado. Então esse fundo tem tudo para ficar a patamares aí do RPR aí. Esse fundo já passou por 2 subscrições. A sua segunda subscrição ocorreu em junho do ano corrente, ó, entre junho e julho. E a gente vai ver como que está a alocação desses recursos baseado no relatório gerencial, tá? Vamos à frente. O que a gente observa? O fundo começou entregando o valor abaixo do normal para o mercado, né? Mas provavelmente ainda não estava com dinheiro alocado, então ele entregando 70 centavos, 72, começou a melhorar para 85 e dá um salto gigantesco para patamares de 1,40, 1,20, 1,25,
Novamente o fundo sofre oscilações aí, cai para 80, 83 centavos e agora volta a se recuperar em patamares de 1,10, 1,50 e 1,60. Então aqui o que tem que ficar atento? O fundo, aparentemente, ele não tem tanta regularidade. Ele pode entregar altíssimos rendimentos, como ele pode ter um retrocesso aí na entrega dos seus rendimentos. Essa última entrega de 1,60, que vai pagar no dia 14 de dezembro, no fechamento da cota que estava R$ 100,50, representava 1,59. Na data que eu gravo o vídeo, aí esses mesmos 1,60 já aumenta para 1,63% de yield. E é um fundo que mesmo com poucas entregas ainda, ó, vamos contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11 entregas. Então, assim, tá faltando uma entrega ainda, que vai ser em janeiro, ele vai fechar o ciclo de 12 meses. Mas é um fundo que, com 11 entregas, já vem com yield acumulado de 12,17%. E a continuar com esses yields altos aí, ele tem tudo para chegar aí próximo a 13,5%, 14% aí. Então é um yield acumulado muito bom aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Esse fundo é um fundo high yield, ou seja, com taxas bem agressivas e em tese com alto risco. Então é um fundo que tem como objetivo conseguir bater o índice IMAB. E em que ele pode investir? Ele pode investir em CRIs, letras hipotecárias, LCIs, letras de crédito imobiliário, cotas de outros fundos imobiliários. Ele pode investir também em FDICs, pode investir em debêntures, pode investir em LIGs, ó, letras imobiliárias garantidas. E ele é considerado por ele mesmo como um fundo high yield. Vamos à frente aí. Aqui a gente continua, ele fala, ó, movimentações do mês. Então, no mês, o fundo comprou 5 milhões do CRI Brisa, vendeu 1 milhão do CRI e também teve um pré-pagamento de um outro CRI. Alocação da segunda emissão. Conforme divulgado no prospecto da segunda emissão, a previsão é de 6 meses. Então, já é mais rápido do que alguns fundos tradicionais do mercado, mas é mais lento do que alguns fundos mais assim, hoje, mais hypados, que estão mais bombando. Então, tipo a HCTR, a Deva e algumas outras gestoras têm conseguido alocar, apesar que a Deva ficou um tempo com recurso parado, né? Mas a Hectare e a Iridium têm conseguido alocar bem rapidamente seus recursos. Então ele fala, considerando as operações de análise, será possível alocar 100% dos recursos até novembro de 2021. Então tendo em vista que ele terminou lá para julho, então ele teria agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses. É um prazo mais lento do que o normal, mas é um prazo bem aceitável. Estamos com a totalidade dos recursos comprometidos em novas operações. Então assim, tudo que ele captou, aparentemente ele já tem onde alocar. Aí ele fala, além disso, a previsão de remuneração dos CRIs no pipeline indicava IPCA mais 9, CDI mais 6, e eles conseguiram IPCA mais 9,52 e CDI mais 6,42. Então, eles conseguiram uma taxa um pouco melhor aí. A estimativa de distribuição nos próximos 2 meses é de 1,40 até 1,60, e realmente ele entregou 1,60 nos meses subsequentes aqui, ó. Então, como o relatório é de outubro, provavelmente as informações que vêm aqui são de pagamento em novembro, provavelmente. Então, em dezembro, que é os 2 meses subsequentes, ele conseguiu bater esses 1,60 que ele previa aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Então, o que o fundo cobra de taxa? Ele cobra 0,80 de gestão, mais 0,2 de administração, ou seja, 1%, e ele cobra 10% de taxa de gestão, ó, PFF é taxa de performance, né? Aí é 10% do QCD, 100% do IPCA, mais o yield de IMAB 5. Então, eu, como sempre venho falando nos vídeos, eu trago essas informações para vocês, mas eu não sei sequer como isso é calculado. Então, o que eu faço na prática? Na prática, a gente vem aqui, ó, despesas. A gente pega as despesas aqui e vê o quanto essas despesas impactam frente às receitas aqui, ó. É isso que a gente faz. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu vou calcular aqui, pessoal, ó, porque o que eu observei aqui do relatório? O fundo vem com receitas não recorrentes. Então, tanto em setembro quanto em outubro, o fundo teve aqui umas receitas muito atípicas, ó, 1,5 milhão, 1,9 milhão, totalmente atípico. Então, eu vou calcular o que essas despesas representam frente às receitas normais,
mas também vou calcular frente as receitas totais, porque o fundo recebeu isso tudo, então, em tese, o mais justo é calcular baseado no total geral, né? Mas eu vou calcular sem esses não recorrentes. E depois eu vou vir num mês aqui normal, entre aspas, e aí a gente vai ver essas receitas, essas despesas, frente às receitas de um mês, entre aspas, mais normal. Então, vamos lá. Pegando aqui o último mês, o mês de outubro, aqui uma crítica que eu faço aos últimos, a várias gestoras. Muito bom, que trouxe os 6 últimos, o histórico dos 6 últimos, ótimo. Mas seria interessante se tivesse o acumulado do semestre, acumulado do ano, seria bem bacana. E algo que nem todas as gestoras trazem. Seria muito interessante se ele trouxesse o total de valor acumulado. Provavelmente no slide que eu vou trazer à frente para vocês, essa informação vem aparecer, tá? Aí eu explico isso melhor. Mas vamos lá, vamos calcular. Então, o que a gente vai pegar? Vai pegar esse 120 aqui, ó, que eu vou até arredondar para 121, vai multiplicar por 100. Primeiro a gente vai dividir só por esses 1.192.000, porque são as despesas mais comuns aí, ó. Note que a taxa, se a gente pegar só isso, ainda assim está bem aceitável, 10,15. Surpreendentemente, nesse fundo aqui, a Rio Bravo tem cobrado taxas bem, entre aspas, justas, né? Eu achei bem... Tive que dar o braço a torcer nesse ponto aí. Agora vamos calcular frente o total. Você vai ver que, poxa, a taxa ficou bem irrisória aí, ó. Então a gente vai arredondar de novo 121 vezes 100 e vai dividir agora pelo total geral, que foi 3.267. A gente vai ver que as taxas caem para 3,70%, algo bem tranquilo aí. Eu vou calcular aqui, ó. Quando houve a cobrança de taxa de performance, então cobrou performance aqui, ó, no mês de julho, para a gente ver o que essa performance está impactando. Então, nesse mês, as despesas totais aqui, ó, foram 123 mil. A gente vai ver isso frente aos 556 mil de receita, e depois a gente vai ver isso frente aos 800 mil de receita. Na verdade, eu vou calcular só frente aos 800 mil, porque aqui não teve despesas não recorrentes aqui, ó, receitas não recorrentes. Então vamos calcular as despesas frente quando ele cobrou a taxa de performance aí. Então vamos lá, ó, 123 vezes 100 dividido por 800 igual 15,37. Então, no mês que cobrou a performance, a taxa veio para 15,37. O que eu quero dizer com isso? O ideal seria você ver mês a mês como tem se comportado o que o fundo tem cobrado de taxa para observar. Por desencargo, eu vou também fazer o somatório aqui, as despesas do mês de agosto. Vamos ver o que tem representado agosto aí. Então, a gente vai pegar as despesas totais 56.447 vezes 100 dividido por 1,023. Aqui a gente observa. Só um segundo. 56.447 vezes 100 dividido por 1,023.256. Faltou esse finalzinho aqui, ó. Então, 5,51. Pelo que eu estou vendo, em geral, as taxas estão bem aceitáveis aí. Aí, quando vem a performance, que é o normal, vem aquele valor um pouquinho acima aí. Por isso que eu digo, interessante, se você realmente se interessar por esse ativo, seria interessante você vir aqui, ó, e somar tudo que o fundo pagou de despesas, tudo aqui, ó, você soma todas essas linhas, multiplica por 100 e divide pelo total de todas essas linhas aqui, ó, que é o total de receitas do fundo. Com certeza, como está tendo esses 2 meses aqui bem atípicos, acredito que a taxa vai ser bem baixa, porque isso aqui vai puxar bem para baixo. Mas, inclusive, eu não sei dizer, porque eu não vi, não ficou claro lá no relatório do fundo, o que seriam essas receitas não recorrentes. Então, assim, receitas não recorrentes, 1.500.000. Ele diz aqui que resultado de operações de CRIs. Então será que a venda gerou isso tudo, 1.300.000 positivo de lucro, né? Será que a venda depois de CRIs de novo gerou mais 1.800.000 de lucro? Se for, palmas para a gestora, porque está conseguindo tirar leite de pedra, assim, um lucro muito acima do normal, né? Então, como eu não sei explicar para vocês com exatidão, ao invés de falar baseado nessa parte aqui de baixo, eu vou falar num relatório que tem mais à frente aqui, no slide que tem mais à frente. Vamos ver aqui, ó. O que a gente observa?
Aqui fica uma crítica para todas as gestoras que fazem esse tipo de relatório. O RPR era assim, eles mudaram, e o HCTR ainda está assim, a hectare. Então, poxa, esse azul ele se confunde com esse. Tá? Então, assim, na minha opinião, poderia fazer igual tá aqui. Olha o quanto o verde se destaca do amarelo. Então, põe um vermelho no meio, põe um preto, sei lá, alguma cor que desse destaque. Mas eu acredito que o recorrente é o mais escuro e o não recorrente é esse mais claro. Então, a gente observa aqui que, estranhamente, o fundo tem algumas receitas não recorrentes muito altas, ó. E aí, poxa, não sei, assim, se isso é sustentável. Então, tanto que você observa que quando ele não consegue receber esses não recorrentes, aí o fundo vem com a receita de renda fixa altíssima aqui, ó. Então, não sei, assim, o que a gente consegue ver é que o recorrente do fundo orbita na casa de 63, 78, ó, 93 aqui. Isso, em tese, é mais ou menos o que é o recorrente do fundo. E volta e meia ele tem algumas situações bem atípicas. Enfim, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Em dezembro, o fundo teve, ó, resultado distribuído e reserva de lucro. Em dezembro, o fundo teve como resultado 13 centavos e não distribuiu, gerou reserva. Aí em janeiro, ele teve como resultado 1,11, distribuiu 70. Então aqui você vê que ele teve uma reserva de 41, mais os 13,54. Então é assim que funciona, tá? Aí o que ele fez em fevereiro? Ele comeu bastante caixa e a reserva de 54 caiu para 8 centavos. Aí vem em março. Eu achei interessante esse gráfico deles. Em março, teve resultado 2,58. Se eles quisessem ter distribuído, eles seriam distribuído 2,58. Eles distribuíram 85. Então olha o quanto eles fizeram de caixa em março. Fizeram 1,81 de caixa. Aí vem abril. Abril, o resultado foi R$1, distribuíram 1,40 e aí o caixa baixou para 1,40. A reserva. Maio, 61 centavos de resultado, distribuiu 1,20 e as reservas já caíram para 82. Aí vem junho. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso. Note que tem muitas situações assim muito atípicas. Tem meses que dá muito pouco, outros meses que dá muito alto. Então isso eu acho um pouco estranho. Eu não sei, pode ser pela forma que é apurado o resultado deles, né? Mas não é comum, baseado nos fundos que a gente costuma ver. Então, olha lá, junho. Resultado 75, entregou 1,25, as reservas caem para 32 centavos. Aí vamos novamente agora, ó. Julho, 1,13 de resultado, entregou apenas 80, as reservas voltam a subir para 65. A gente vem em agosto, 61 centavos de resultado, 83 foi o que foi distribuído. E aí a gente vê que, assim, provavelmente nesse mês, o fundo deve ter ficado com mais ou menos 40 centavos pelas minhas contas, ó, porque daqui para cá faltou 20, mais ou menos. E o fundo tinha 60 de reserva e acabou parando com 3, ó. Então, na verdade, 20 ele usou para repor aqui e os outros 40 ele usou para distribuir. Então, nesse mês, a taxa de performance, provavelmente, eu acho que é performance, não tem nada aqui que me deixe claro isso, não é as contas não fecham, né? Então usou 40 centavos aqui para alguma coisa que não fica claro aqui para mim. Só que a gente vê lá que não foi em agosto que ele pagou taxa de performance, né? Ou foi? Deixa eu voltar aqui e olhar. Foi em julho no relatório, mas provavelmente foi pago em agosto, provavelmente. Então sim. Então esses 40 centavos provavelmente saiu para pagar taxa de performance. Aí aqui a gente observa 1,67 resultado, distribuiu 1,10, volta a ter 60 de caixa. Último mês de outubro, 1,99 de resultado, entregou 1,50 e fez 1,9 de caixa. Então, assim, o fundo tem mais uma entrega extraordinária aí, ó. E a continuar nesse ritmo, vamos supor que ele pegue aqui uns 60 centavos, 70. Então ele tem aqui entre 30 e 35 centavos mais ou menos a distribuir extra aí, né? Vamos à frente. Aqui é um ponto que para mim me chama atenção em termos de ativos. Os ativos não tem nada concentrado, nada com percentual de muita exposição. Então esse Gafisa, 6%, 5% nesse, outro aqui, ó, 6,8%, 7,6%, 8,4%, 9,8% e cotas de FIIs totais 4,8%. Agora isso me chama atenção, porque o fundo tem conseguido performar bem mesmo com 23% em caixa.
Então, sim, depois que o fundo alocar todo esse caixa, entendo eu que ele tende a performar muito mais. É um fundo que tem variação, diversificação geográfica, né? Achei interessante. Os ativos que ele mais investe é loteamento, por isso acredito eu que o fundo seja tão high yield. Aí ele vai ter, ó, 20 e tantos por cento em loteamento, incorporação 17, varejo 12, varejo essencial mais 8, logístico 6, shopping center 2, cotas de FIIs 4,8 e novamente que sempre o caixa. Os indexadores do fundo, 47% está em PCA, CDI mais 22%, apenas 3% em GPM e 4,85% aí são sempre os FIIs aí, e mais 20% em caixa. Segundo o próprio fundo, faz essa escala de risco. Então, segundo o próprio fundo, ó, 53% é high yield, 20% high grade, e o resto está em caixa. Então, o próprio fundo se considera apenas metade dos seus ativos como altíssimo risco. Aí aqui vem um ponto para mim de que até então, apesar de publicamente eu falar que eu não invisto em fundos da gestora Rio Bravo, até então eu não tenho que também ser justo com as situações, né? Eu não vi nada, com exceção da liquidez baixa lá, até então que corroborasse contra esse ativo. Outro ponto negativo, além da baixa liquidez, é falta de histórico. É um fundo novo. Mas até então não tinha visto nada demais. Agora, isso aqui, o LTV dele me deixou, assim, um pouco preocupado. Eu acho muito arriscado. Por quê? O que acontece? Ó, de 50% a 75% de LTV é quase 40% do fundo. Então, assim, lógico que é diferente o LTV de um crédito corporativo para o LTV de um crédito de loteamento e situações nesse sentido. Então, mas ainda assim, ó, aqui o LTV está entre 50 e 75. O que significa isso? Vamos pegar a média, vamos pegar 63 ou 62,5. A cada 62,5 de dívida, ele tem 100 de garantia. Então, assim, o ideal é que isso aqui seja no máximo 50. A gente vem com mais números altos aqui, ó. Mais quase 14% acima de 75%. Então, aqui, se você somar isso aqui a esses aqui, a gente vai ter um índice altíssimo, de 70 e tantos por cento, mais ou menos, com LTV, na minha opinião, fora do número que seria aceitável. Ele também tem diversificação por securitizadoras, é um ponto positivo aí, vamos à frente. Aqui já me causa estranheza. Por quê? Ora, aqui ele diz que o LTV média é 57%, mas não é isso que diz no gráfico anterior, né? E a gente vê vários ativos aqui com 79, 82, então assim... E o ponto interessante é que ele não está exposto em nenhum ativo. 9,8, 8,4, 7,6, né? Não está exposto. E os próprios FIIs da carteira, o que ele tem maior exposição é o GCRI, com 1,3%. E todos os demais aí vem com pouquíssima exposição. E o que chama a atenção é que o fundo ainda conta com um bom recurso em caixa, 23%. Mas, segundo ele próprio, provavelmente nos próximos relatórios já venha com esse recurso alocado quase que na sua totalidade. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para falar, para trazer a respeito do RB, HY, são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo. E comenta para nós, você gostou dos números apresentados? Você teria esse fundo em carteira? Ora, olhando secamente, né, somente para os números, aparentemente eu teria sim. Contudo, por ser da gestora, né, eu prefiro eu não investiria nesse ativo. Mas, novamente, somente pelos números apresentados, eu reputo ser sim um bom fundo, tá? Mas, como a gestora tem histórico com seus outros ativos, eu prefiro não me posicionar. Eu gostaria de pedir, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude na meta de 5.000 inscritos. Muito obrigado aos 3.369 inscritos. E se quiser nos ajudar, torne-se membro do canal. Clique no botão azul e descubra. O valor é baixo, é irrisório, não vai te onerar, mas pra gente vai fazer muita diferença. Tá aí, Guilherme, o vídeo que você pediu. Espero que tenha sido satisfatório as informações aqui trazidas. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io